terceira temporada do Manas que Viajam e Empreendem. Dessa vez a gente está fazendo uma temática direcionada e em cada episódio, além de trazer mulheres com as quais eu me conecto por essa jornada vivendo pelo mundo, a gente também está falando de microtemas dentro do empreendedorismo. Então tem, gente, nutrição, saúde mental, inteligência emocional, cases de vida, manas que trabalham com artistas de rua, manas que não querem empreender também, tem de tudo. Acompanha a temporada até o final, tá? Antes de começar uma autodescrição, eu tô num fundo branco de cortina branca, um cacto, uma blusa jeans, uma blusa cinza por baixo, colarzinho. Vocês sabem que eu amo uma aromaterapia. Meu microfone, porque dessa vez a temporada a gente tá chique. Sou uma mulher, cabelo preto. A nossa convidada tá com fundo de casa também. Uma portinha ali, uma mulher com um fonezinho também. Já já eu chamo ela para entrar. Eu quero primeiro contar para vocês que Humanas que Viajam, para quem não conhece, né, é um podcast, mas é também uma rede de apoio a mulheres. Juntas a gente fortalece as nossas viagens e troca ideias sobre a vida, né? Como eu falava nas primeiras temporadas, a gente gosta de viajar por lugares, mas também por ideias. Então aqui, se você é uma mulher que ama viagem, nômade, mochileira, expatriada, mora fora, enfim, eu gosto só de viajar para dentro, você é muito bem-vinda. Então, eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de negócios digitais, sócia de uma agência de marketing, gestora de comunidades. Além do Manos que Viajam, eu tenho uma outra comunidade que chama Nômades e Afetos, para a gente falar de relações não monogâmicas. E Lunáticas Orgasmeando, que é um grupo também de mulheres lunares, que eu tenho com uma amiga minha do Peru, tá? São 3 comunidades. Mas chega de falar de mim, o assunto desse episódio é autogestão. Sente. Eu tô muito orgulhosa dessa temporada, sério. Pera, pausa. Meu Deus, a minha convidada já tá ali rachando os bicos. Boa viagem, que eu já vou chamar ela. Laís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, adorei. É sempre bom a gente se apresentar e reapresentar, porque parece que a gente lembra para onde a gente está indo, né? Então, adorei. Você já tinha me contado um pouco dos seus projetos, mas é sempre bom ouvir de novo uma mulher falando dos seus projetos e dos seus desejos e sonhos. E é doido que cada vez a gente fala de um jeito, né? Sim. Você vai ver que cada episódio pode ser que eu falei uma coisa, não falei outra, falei de um jeito, falei de outro. Muito bom, muito bom. Sempre bom lembrar. Eu sempre falo isso, assim, conhecer a pessoa através da conversa e até conectar a forma que a gente se conheceu. Acho que a gente sabia pouco uma sobre a outra, o necessário ali. E aí a gente foi criar a nossa mini bio tomando uma cerveja. E aí, muito mais rico do que se eu tivesse lido a sua descrição, o seu currículo, né? Mas como não dá pra gente tomar cerveja com todo mundo que tá ouvindo aqui, eu vou me apresentar minimamente, como numa mesa de bar, talvez, para ficar mais leve. Bom, meu nome é Laís. Dá pra ver que eu sou carioca, imagino. E eu acho que falar que eu sou do Rio já diz muita coisa também, que eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo mar, pela natureza, pela cultura e pelo agito um pouquinho também, então acho que é um pouco esse mix dos dois, assim, como essa cidade é. E desde muito cedo, eu falo muito isso porque acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho, né? Eu tive uma infância privilegiada, não necessariamente por dinheiros, mas por presença, né? Então, meus pais foram muito presentes na minha infância, com muito amor e com muita brincadeira. Então, isso reflete muito no meu trabalho e reflete muito em tudo que eu faço hoje, né? E aí, eu acho que essa é a melhor forma de se apresentar. E no final, eu falo com o que eu trabalho, mas agora... Eu sou uma pessoa que valoriza muito a presença e as experiências do nosso corpo nesse mundo. Então, eu acho que pode começar daí. Agora, essa coisa da apresentação entrou muito nas outras temporadas também, porque no Manos que Viajam, a primeira e a segunda temporada foi muito eu descobrindo, foi muito experimental e foi muito também um aspecto mais profundo, a gente viajava mesmo profundo. E aí eu nunca tinha trazido apresentações, nunca falava sobre mim, o profissional e tal, eu sempre falava de gosto, de onde que eu tava, de quem eu era, em outros aspectos, né? E essa temporada eu pensei, a gente tá falando de manos que viajam e empreendem, então eu trouxe esse outro lado também, sabe?
Então, eu falei isso para, na verdade, puxar o gancho. Quem não assistiu a primeira e a segunda temporada, gente, dá uma conferida lá, inscreve no canal, segue no Spotify. Não sei se você tá pelo YouTube ou pelo Spotify, tá? Vamos continuar essa conversa, então, que hoje o tema é super legal. Autogestão, né? O que tem a ver com isso tudo que a gente fala? O que a autogestão tem a ver com viagem? O que a autogestão tem a ver com empreendedorismo? Como que é esse tema de autogestão para você, minha convidada maravilhosa? É interessante que até fui dar uma última pesquisada antes, né? Alguns temas que iniciaram de uma forma hoje, com muita informação sendo compartilhada, eles deram uma atualizada. Então, quando você procura autogestão a nível dicionário, eles falam muito sobre a organização de uma empresa que não tem um chefe, não tem uma hierarquia. Hoje, principalmente depois do aumento aí do trabalho remoto, dos nômades digitais, a autogestão começa a ser reconhecida pelo indivíduo, né? É aquele colaborador que consegue fazer uma boa gestão de si para conseguir estar junto com esse time e apoiar esse time da melhor forma possível. Bom, quando a gente fala de autogestão aqui nos nossos temas, tanto do empreendedorismo, quanto da viagem e do feminino, aí a gente tem um tema bem maior e mais complexo. Nossa, sim. Sim. E a gente poderia ficar aqui horas, assim. Horas, gente. Para dar uma contornada aqui, a gente conseguir costurar, né, com os outros temas. Primeiro que é algo que a gente não aprendeu na escola, até porque a escola foi desenhada para a gente estar dentro de uma empresa e receber ordens. Então, é interessante que a gente não saiba se autogerir. De uns tempos para cá, a gente começou a falar mais sobre isso, né? De uns tempos. Vamos botar aí, acho muito com o surgimento do empreendedorismo, o boom dos autônomos, né? E toda essa estrutura, que nem sempre é só bonitinha. E aí tem uma coisa interessante que quando eu pedi demissão, em 2015, já vai fazer 10 anos, eu lembro dessa sensação, assim, tipo, o primeiro dia sem o job, falando, tá, o que eu faço agora? Eu gosto de comer de manhã ou à tarde? Eu não sabia nada sobre mim. Sabe aquela coisa? Nossa. Quando você namora muito tempo uma pessoa e você se perde de você mesma, e aí você fala Sim. assim, o que eu gosto? Então é a mesma coisa com a autogestão quando você tá, tipo, se a gente pegar aí o passo a passo tradicional, escola, faculdade, estágio, trabalho, tem sempre alguém orientando o que a gente precisa fazer, né? E aí, quando não tem ninguém, a gente fica completamente perdido. Então, foi lá em 2015 que eu comecei a estudar sobre autogestão, sobre como organizar meu dia, organizar minhas tarefas, como é que eu fazia isso. Eu sabia o que eu queria, né? Tipo assim, eu tinha algo que eu queria fazer mais, mas eu tive que me estruturar para entender como chegar lá e como caminhar até lá, porque existe o que o projeto precisa e como você vai fazer as tarefas que esse projeto precisa, né? Que são duas coisas diferentes, especialmente empreendedoras confundem. Então, isso é algo muito importante, assim, da gente entender. Primeiro, eu planejo a semana da minha empresa, que vai ter demandas, e aí, se você tem time ou não, se você delega uma coisa ou não, isso vai mudar a sua agenda pessoal, porque a sua agenda pessoal é baseada em outros fatores. Então, o que eu vejo que às vezes confunde as pessoas fazendo assim, né? Ai, total, sim. Me coloquei nesse lugar aí, já me identifiquei. Se você se identificou também, comenta aí no episódio, bora trocar ideia depois. É lógico que na prática, vou fazer 2 dias de planejamento e tal. Não, mas se você puder, tipo assim, 15, 20 minutos, faz o planejamento da empresa, inclusive se tiver numa outra página, numa outra ferramenta, é ótimo, porque tem alguns símbolos que ajudam a gente a diferenciar, né? Então, se eu estou com todo o meu trabalho aqui no computador e eu não tenho um símbolo para diferenciar, agora eu estou planejando o meu trabalho, agora eu estou planejando a minha vida, agora eu estou me divertindo, a gente mistura. Outro papo profundo também é foda. Eu lembrei aqui também de uma das ferramentas que eu uso, que é a mandala lunar. Essa aqui a gente fez personalizada pelo Lunáticas Orgasmeando, mas... Perfeito, você trouxe um tema importante que eu vou temperar aqui, infelizmente não vai dar pra gente aprofundar, senão também vai ser mais outras coisas. Mas de forma geral... Mais que a gente gostaria. Acho que a gente vai fazer um episódio só disso. Então, o nosso primeiro desafio aqui da autogestão é que a gente não aprendeu isso na escola. O segundo desafio é que... Aí agora eu vou fazer o recorte de mulheres, né? O segundo desafio é que, se você pegar todos os métodos que existem hoje, e aí isso é muito sério,
eles foram desenhados a partir de pesquisas feitas com homens. Então, muito do que se sabe hoje sobre produtividade, sobre hacks de produtividade, o que você faz para... as pesquisas foram feitas com homens. Então, isso é muito sério, porque é quase como se você pegasse tudo que você aprendeu sobre produtividade e descobrisse que isso não foi feito para mulheres cíclicas, que tem toda uma estrutura do autocuidado ao nosso redor. Então, assim, funciona para um cara hétero, branco, de classe média dos Estados Unidos. E aí, mas trazendo as boas notícias também, né? Então, assim, hoje em dia mudado. Tem mudado. Fala que sim. Tem mudado. Você é uma dessas pessoas, né, amiga, que tá trazendo aí. Ai, que privilégio ter você com a gente. E até um convite pra gente falar mais sobre isso, né? Porque o que eu vejo são, quando as pessoas chegam até mim, elas já estão exaustas, porque elas já tentaram várias coisas e não deram certo. E elas estão se sentindo a pior pessoa do mundo. Tipo assim, cara, nada funciona comigo, eu sou procrastinadora, né? Eu sou isso, sou aquilo. Falei assim, cara, você não é procrastinadora. Será que você não estava numa fase do seu ciclo que você precisava desacelerar? Você não é procrastinadora. Será que você tem que dividir suas tarefas de casa com o seu marido? Porque não existe matemática para dar conta de tudo, é lógico, né? Que essas perguntas eu não faço dessa forma tão seca, né? A gente faz alguns exercícios e algumas reflexões para que a mulher chegue nessa própria conclusão, né? Porque se eu chego muito apontando o dedo também... a gente não tem tempo para aprofundar, então a gente tem que simplificar aqui, tem que falar de uma forma mais direta, mas vocês vão entender, vocês já sabem como é que funciona. Então, é isso. Só para fechar o assunto de autogestão, né? Então, autogestão é algo que a gente não estudou na escola, é algo que muito do que a gente sabe foi baseado em pesquisas feitas por homens, desenhado por homens, para uma sociedade patriarcal e machista, mas isso está mudando, mulheres estão falando mais sobre isso, a gente precisa conversar mais sobre isso, até papo de bar mesmo. Pô, como é que você está lidando com seus pais... que estão ficando mais velhos. Isso, você divide essa tarefa com seu irmão, que é homem. Então, a gente tem que sempre pensar, quando a gente fala de autogestão para mulheres, em a economia do cuidado, a nossa ciclicidade e toda a estrutura de culpa que existe em cima da gente. Que rico. Sim. E aí, com isso, a gente começa a ficar um pouco mais carinhosa com a gente, desde a nossa lista de tarefas diárias até o nosso planejamento do ano. Perfeito. E aí, eu acho que é isso, senão a gente vai aprofundar demais. Perfeito. Isso já amplia a visão. Eu acho que, assim, abrir espaço para fazer as manas pensarem. Eu acho que foi muito de acordo, casou muito bonitinho com o objetivo do Manas que Viajam, que é a gente trazer essas conversas, essas reflexões, se inspirar, compartilhar histórias e abrir para novos momentos, de novas conversas. Bora então, amiga, me conta mais. Me conta assim, não sei se a gente já pode passar para isso, qualquer coisa a gente volta também. Mas como é que como é que para você a autogestão também se relaciona com alguma história de viajar e de empreender assim? Ou para você ou para as mulheres que você mentora, não sei como é que a gente pode conduzir. Boa. O nomadismo digital, ele não faz parte da minha realidade, no sentido de trabalhar viajando, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso de estrutura, eu preciso da minha mesinha, eu preciso de alguns símbolos para dizer que eu tô nesse mood. Eu moro no Rio de Janeiro, que tem um monte de coisa para fazer também, tá? Como se eu estivesse eternamente viajando. E aí, até selecionei umas 3 viagens aqui para costurar essa ideia, né? Que você tinha falado um pouco sobre exemplos, e aí depois eu posso costurar o que eu poderia dizer para as manas que viajam e precisam lidar com planejamento. Então, tem uma primeira viagem que eu acho que ela tem um lugar nesse mundo que me ensinou muito sobre o tempo, que é o Havaí. Eu tenho uma amiga que foi fazer pós lá, e aí, enfim, consegui dar um jeito de estar lá para a gente passar o Réveillon juntas. E quando a gente era mais nova, é uma grande amiga que eu sinto muita falta. Ela era minha companheira de aventuras na natureza, assim. A gente fazia muitas viagens nesse sentido. E aí, eu cheguei lá numa época que eu estava com muitas ferramentas de planejamento pessoal, de autogestão. Então, eu fui também para o extremo, tá? Só para a gente também falar aqui, para a gente não ir para o extremo. Lá. Eu estive lá no controle de tudo, porque a organização pessoal e a autogestão,
quando a gente descobre tantas possibilidades de planejamento, ela toca no controle. O excesso de controle, ele tira toda a beleza da vida, toda a criatividade da vida. Então eu cheguei lá no Havaí e eu queria muito conhecer mais sobre a cultura, eu queria conhecer os artistas de lá, eu tava nessa onda, porque na época eu dava consultoria para artistas, para se organizarem. Então eu tava muito querendo conhecer a cena artística do Havaí. E a Andrea, essa minha amiga, tava precisando muito de um carro, ela queria muito comprar um carro, e lá é uma doideira, porque você compra carro por $200, é umas coisas assim meio... Porque as pessoas precisam de se livrar do carro e ter que voltar. Enfim, tem uma coisa assim, comprar um carro é algo normal, por um preço barato. E aí, o Havaí tem uma coisa interessante que é chove e faz sol o tempo todo. O tempo todo. Assim, você tá botando as coisas no carro e aí tá chovendo. E aí o conselho é continue, porque pode parar de chover a qualquer momento. Ah, sim. Então, se tiver chovendo, segue o plano de ir pra praia, porque vai rolar. E aí, por isso tem muita coisa do arco-íris lá, né? Porque chove e faz sol o tempo todo. Olha. Sem contar que eles honram muito a natureza ali, né? Então, é tipo assim, se você corre atrás de uma tartaruga, você pode ser preso. Eu lembro que... Depois eu conto a história. Eu tava nadando, eu tava num sup, e aí a tartaruga tava vindo atrás de mim e eu tava morrendo de medo de ser presa, porque a tartaruga tava... Não posso mexer com você não, tartaruga. Saia. É só com você hoje. E o tempo da natureza, ele tá cagando pro seu planejamento, né? Diga-se de passagem. Nossa, sim. Enfim, o resumo eu tava muito com isso na ideia, e aí tava chegando o final da viagem, eu tava frustrada porque eu não tinha conhecido nenhum artista, nada. E a Andrea também tava assim, cara, eu vou voltar às aulas, que ela tava fazendo pós lá, e eu tô sem carro, fudeu, não sei o quê. Mas a gente falou, cara, a gente fez tudo que dava, que estava no nosso controle, vamos soltar o controle e vamos pra praia. E aí a gente foi pra praia de ônibus, que a gente tinha acabado de deixar o carro que a gente tinha alugado. E aí a gente tava lá na praia, a gente foi dar um rolê pelas pedras e a gente achou um cachorro. E aí a gente começou a fazer carinho nesse cachorro e de repente chega o dono do cachorro. O cachorro, não sei o que. Aí trocando ideia. Aí o cara, não, então eu tô voltando pro centro, vocês querem carona? Aí a gente, queremos. Coincidência 1, né? Carona maravilhosa, bem pra perto de onde a gente ia. Aí a gente entra no carro, trocando ideia com o cara. Aí o cara começa a dizer que ele é artista de lá, que ele conhece uma galera, que ele tem um estúdio e que ele tava vendendo aquele carro que a gente... Ai, meu Deus, tudo de uma vez, eu amo. Ai, meu Deus. Enfim, conhecemos o cara apresentou vários artistas, a minha amiga acabou comprando o carro dele. Toma. A coisa talvez se a gente tivesse tanto no controle, a gente não tivesse percebido o cachorro passar pela gente, enfim, e aí uma série de coisas. Ah, sim. Então, sim. Isso sobre... Porque eu sei que quando a gente viaja, a gente tem alguns objetivos, né? A gente quer ir ali, a gente faz... E aí, qual que é qual que é a mínima estrutura necessária? Eu gosto muito dessa ideia da cachoeira. Vai fazer sentido, parece que eu tô dando uma viajada, vai fazer sentido. No lugar certo. A gente tem... a água, então se eu tenho muita água e pouca pedra, eu tenho água parada. Se eu tenho muita pedra e pouca água, nada ali passa. Mas se eu tenho a quantidade certa de pedras e a quantidade certa de água, eu tenho a força da cachoeira. Então, quando a gente está falando de planejamento pessoal, do que eu vou fazer nessa semana de trabalho ou nessa semana de viagem, a gente vai ajustando essa quantidade de estrutura que eu preciso. Sabe aquele dia que você não tem nenhum compromisso? E aí você desanda nas tarefas? Você fala... Total, sim. Né? Agora, eu sempre falo, a gente inventa pelo menos um compromisso. Nem que seja tomar um café com a tua amiga, sabe? Nossa, porque sim. algumas estruturas no nosso dia vão ajudar a gente a fluir. Porque a gente precisa... É igual eu te dar uma folha branca e falar, faz um desenho aí pra mim. Eu não tô te dando limite nenhum, contorno nenhum. Mas se eu te falar, toma essa folha e eu quero que você faça um desenho só com tom de azul. Aí eu já te dei alguma quantidade de estrutura. Agora, se eu falo, toma essa folha, faz com azul, só pode ter 5 traços, não sei o quê, aí já começa a ficar a estrutura demais. Demais. Né? Pedra demais. E o que isso está conectado com a autogestão? Porque se essa estrutura não é dada, você vai ter que criar, né? Então, quando você está dentro de uma empresa presencial, por exemplo, existe várias estruturas ali. Existe a sua mesa de trabalho, existe o horário que todo mundo sai para almoçar, existe o horário da reunião tal, existe várias estruturas que
estão cagando para como você melhor performa, mas isso aí também é para outra hora. As polêmicas. As polêmicas. Vai fazer um backlog de polêmicas. Depois virar tema. Quando a gente está falando de autogestão, a gente precisa entender qual é a quantidade de estrutura que eu preciso. E aí isso precisa que eu primeiro tenha autoconhecimento. E aí autoconhecimento tanto de quais são meus valores, quais são meus objetivos de vida, como que eu funciono melhor, o que me move, se eu funciono melhor de manhã ou à tarde. Né? Então, antes da gente chegar num Google Calendar, a gente precisa ter algumas noções de si, que também não ensinaram pra gente a ter. Sim. E aí a gente entra na ciclicidade feminina. Então, e mesmo a ciclicidade feminina, eu não posso pegar um livro e falar, então sempre que eu estiver ovulando eu vou estar assim. Não, você vai ter que observar. Né? Antes da gente começar a se organizar e planejar a partir dos ciclos, eu preciso passar um tempo me observando. Né? Então, geralmente algumas pessoas falam, de 3 a 6 meses se observando para entender como você é na sua fase lútea, como você é na sua fase folicular. E aí sim a gente poder trazer isso também para o nosso planejamento pessoal. Então, quando eu começo e aí eu vou ter que fazer uma sobreposição aqui, que é o que o mercado precisa, o que o meu trabalho me demandou essa semana, como que eu funciono, porque aí também não dá só, infelizmente, não estamos nesse momento sim. que eu vou chegar para o cliente e falar, então, não vou poder fazer a reunião hoje porque eu tô ovulando, e aí eu não tô afim de falar com você, porque você é chata. Quem dera, né? Mas não é assim que funciona o mundo. Não é assim. Tá, eu acho que então, o Havaí era sobre soltar um pouco. E uma vez eu fui trabalhando para Bahia e eu me organizei para trabalhar meio período uma semana e 0 outra semana também. E aí, nesse Nossa, como é que foi isso? Difícil, desafiador. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, cara, o que eu mais amo fazer? De todas as tarefas que eu tenho que fazer para o meu negócio rodar, o que eu mais amo fazer é atender. Beleza. Então, eu comecei a fazer um planejamento onde eu pudesse zerar as tarefas chatas ou que me drenam mais antes de eu viajar e deixar as que me drenavam menos durante essa semana. Então, eu fiz um jogo de Tetris ali e coloquei tarefas que me nutrem para aquela semana. Porque aí eu diminuí as chances de eu não querer fazê-las e, de alguma forma, me nutrir daquilo, né? E aí, quando eu faço isso, basicamente me sobra atender, que eu amo atender. Então, eu tomava café da manhã com as minhas clientes, e aí clientes muito alinhadas com os meus valores também, que para elas para elas era inclusive legal eu estar na Bahia. Mas... E o observar, ele vem antes dessas experimentações práticas, ou tá ali tudo junto? Porque acaba que a gente também nunca para de se observar, claro, né? Tem isso. Bom ponto. E aí tem um hábito da organização do planejamento pessoal que são as revisões, e que pouca gente fala, e ela é a chave de tudo. Então, sempre que eu planejo algo, anteriormente eu tenho que fazer uma revisão disso. E aí, o que é essa revisão? Alguns chamam de debriefing, mas, por exemplo, quando eu vou planejar minha semana, antes de eu planejar a semana, eu reviso a semana anterior. Isso faz com que, inclusive, inclua um ciclo de melhoria contínua. Não só para o meu trabalho, mas para a minha vida. Então, eu planejo a minha semana, mas antes eu olho a semana que passou e falo assim, nossa, essa semana eu estava ovulando e essas tarefas aqui mais concentradas eu não consegui fazer nenhuma. Então, eu já sei que na próxima semana que eu tiver assim, eu sei que esse tipo de tarefa não funciona muito bem. Nossa, eu marquei um cliente às 8 e foi péssimo, porque eu gosto muito das minhas manhãs, então eu realmente não posso mais marcar cliente de manhã. Nossa, cheguei na reunião do trabalho sem a pauta, como eu sempre faço, e não foi legal, porque eu senti que as pessoas ficaram um pouco soltas. Então, o momento para você se reavaliar. E aí, nesse sentido, você pode fazer a revisão do dia, da semana, do mês, do ano, da vida. Cada revisão que vai estar juntinho com o planejamento, você vai ter uma profundidade. Então, é lógico que quando eu reviso a semana, eu não vou fazer na mesma profundidade que eu reviso o ano. E assim para o mês, né? Então, a observação, porque aí também eu acho que a gente... que aí eu acho que é o nosso desafio como mulheres que sentem demais, que é a gente entendendo ali também
o tempo que eu posso fazer esse mergulho profundo e o que vai me paralisar também. Então, tipo, por exemplo, hoje, né, eu tô aqui com obra em casa, caos, e teve um momento que eu falei assim, tá, não tô na minha condição melhor, especial da vida, mas isso é algo importante, eu não quero remarcar isso. E o que eu preciso fazer para me regular aqui para eu ficar bem? Então eu dei uma meditada, fiz um chamego no meu namorado e comprei o café que eu gosto. Foi o que deu para fazer ali. Perfeita! O que deu para fazer ali dentro daquele esquema. Então isso também é autogestão, quando você se dá essa... A gente tem um termo de autorregulação emocional, e tem um cara que escreveu um livro muito maravilhoso, de Toda Ansiedade Merece um Abraço, que ele fala de uma autorregulação, tem outro nome com todo, então é isso, às vezes um abraço, gente, legal. Pode ser melhor Toda do que ansiedade merece um abraço. Leiam, parece que você tá trocando ideia com ele, assim, tomando café. Legal. Eu acho que a autogestão também, ela vai precisar você vai precisar de mais autogestão quando você está trabalhando do que quando é uma viagem só de férias, né? Só para poder também fazer essa diferenciação. E aí eu tenho uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas é uma das dicas que eu vou dar para as manas que viajam. Então, eu estava como gestora de projetos na Sintetizo. Quando eu entrei na Sintetizo, foi um match muito perfeito, porque era uma empresa com uma cultura muito alinhada com a minha, com muita organização interna, e eu era uma pessoa muito organizada. Então, a minha curva de aprendizagem foi muito rápida lá. Então, eu nunca tinha feito gestão remota e passei uns perrengues também, tá, gente? Nada que é perfeito. Mas, sei lá, em 2, 3 meses eu já tinha pego muito bem o fluxo, as coisas, e tava até, tipo, já apoiando outras pessoas a fazerem gestão também, enfim, então foi um match muito perfeito. E tem uma cena que ficou gravada pra mim, que foi o auge, assim, né? Porque eu já tinha desacreditado um pouco de empresas, né? Só fazer esse parênteses rápido, que eu pedi demissão em 2015 e até 2021 eu tava fazendo meu corre. Eu acreditava que qualquer tipo de relacionamento profissional ia ser, as empresas iam me adoecer, e aí eu conheço as meninas da Sintetizo e refaço a minha opinião e falo, tá, legal, talvez não seja tão... salvação aí no corporativo. Também passei por esse processo. É quase tipo aquele momento que a gente desiste dos homens, aí pega um homem legal. Foi um pouco isso. Assim. Beijo, Agatha, obrigada por essa conexão, inclusive. Calma aí, deixa eu voltar, senão eu vou longe. Então, eu tava era uma semana que os meus outros jobs estavam me demandando menos, então eu tinha um acordo de meio job com a Sintetizo, não era full com elas. E aí eu dei o gazão. Resumo, quinta-feira eu tinha terminado de fazer tudo o que eu precisava fazer, e como a gestão da Sintetizo era muito baseada em objetivos e não horas, é um mix, né? Mas a gente trabalhava muito por objetivo, eu tinha atingido meus objetivos na quinta-feira. E na sexta-feira, uma amiga minha tinha conseguido folga, ela falou, ai amiga, vamos pra praia, a água de Ipanema tá maravilhosa, não sei o que, não. Eu falei assim, cara, eu vou dar o gás até meio-dia e te encontro lá. E eu sou muito concentrada, então, tipo assim, 1 hora da minha mente, ela concentrada, ela faz bastante coisa. No flow. Fui, resolvi tudo que eu tinha que resolver. E aí, a gente tinha uma reunião de fechamento de semana, 5 horas da tarde. E eu cheguei na praia, eu falei, eu não tenho condição nenhuma de voltar pra casa. E era horário de verão, eu acho. Então, tipo assim, ia rolar a praia até 7 horas da noite. A água tava maravilhosa. E aí rolou aquele mix de culpa de estar na praia, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não, mas eu atingi os objetivos. Tipo, se eu estivesse em casa, eu tava fazendo, né? Você tem que se repetir isso, né? Muito louco. Muito, muito. A praia, então, eu acho que é um grande símbolo das pessoas vagabundas, né? Tipo assim... Então, eu sou muito assim, cara, o que eu preciso organizar na vida pra eu estar na praia sem culpa? Essa foi minha missão. Durante um tempo, assim. E aí, eu falei assim, o que eu preciso ter? Eu preciso passar algumas informações e preciso anotar outras. Ok, isso eu consigo fazer pelo celular. Preciso de um papel. Então, eu estava trabalhando na culpa, de sentir menos culpa e entender qual que era o objetivo, independente do lugar que eu estava. Aí, liguei pro meu namorado e falei assim, mozão, você tá perto e tal, ele tem moto, aí eu falei, cara, traz um caderno com fone, uma caneta pra mim. E aí, ele trouxe... Enfim, resumo, fiz a reunião de fechamento da semana na praia de Ipanema, com o mar atrás, e fiquei um pouco preocupada também como que isso seria visto e tal, mas
no final deu tudo certo. E foi uma virada de chave pra mim, assim, do tipo assim, caraca, o meu valor não tá linkado à minha roupa e à minha mesa de trabalho. Não tem problema eu estar na praia. Então, a gente conseguiu atingir os objetivos. Então, aquele dia foi muito simbólico pra mim, até pra eu começar a entender e começar a usar melhor também da liberdade do digital. Então, mesmo que eu fale que eu não sou nômade, eu sou uma slow nômade, talvez. Inclusive, um dos meus objetivos desse ano era me experimentar nesses desafios nômades. Tentar firmar um ritmo de pelo menos uma vez por mês, passar uma semana com algum amigo que mora. E aí é engraçado essa viagem pelos afetos. Ainda não me interessa passar sozinho no paraíso. É meio que tipo assim, eu vou passar uma semana com a Ágata, aí depois eu vou passar uma semana com os meus amigos que moram em Paraty, vou passar uma semana em Juiz de Fora com as minhas tias Olha que legal. tenho me orientado a partir desse sentido. Olha só, mana, se inspirem nessa ideia. Eu vou fazer essa pausa assim pra chamar atenção, porque realmente é uma coisa que muita gente me pergunta, sabe? Porque é isso, a gente fala muito aqui no Manas que Viajam, em todas as temporadas, sempre rolou um pouquinho, sementinhas dessas ideias de que não tem muito certo e errado, é você se jogar, se descobrir, entender o seu caminho nômade ou não nômade, empreendedor ou não empreendedora, né? Vamos fazer uma amarração dessas três histórias porque eu amei. Havaí, corporativo e na praia, sem ser vagabunda. E vamos trazer, assim, nessa amarração, né, algumas coisas que a gente quer deixar marcado para as manas, né? O que você acha? Eu acho sobre que autogestão. Então, se a gente pegar esse conjuntão de viajar, empreender e ser mulher, que aí tem muitas variáveis aqui, né, que tiram a gente ali da estrutura, escritório, horário de começar a trabalhar e etc., que é muito mais sobre, separar, então, o que a sua empresa precisa, quais são as tarefas e objetivos da sua empresa, para depois você fazer a sua organização pessoal. Então, acho que separar, né, em termos práticos. Você vai ter uma página do Notion para sua empresa e você vai organizar a sua semana no planner de papel. Quanto mais você criar símbolos que separem esses dois, melhor. Orientação número 2. Marcar objetivos, né, para você alcançar, ao invés de tarefas muito específicas, porque a vida acontece e às vezes a tarefa nem faz mais sentido no meio da semana, assim, para você conseguir se você deu check nos seus objetivos na quinta, você pode estar na praia sem culpa na sexta, né? Para quem já é um pouco mais, para quem tem uma agenda que tem reuniões e coisas presenciais, eu já indicaria dar uma visualização no Google Calendar, que vai ajudar muito também. Então, quando você entende ali que você tem uma reunião às 2, e aí você precisaria de meia hora antes e meia hora depois para se preparar e para se fazer, e você olhar que tem um blocão de cédulas em branco de manhã, você super pode dar um mergulho na cachoeira ou aproveitar algum lugar desse lugar que você está viajando sem culpa, porque você sabe que você vai fazer aquilo depois e depois você vai fazer as outras. Essa visualização do momento que você pretende fazer algumas tarefas ali que precisam ser feitas naquele dia, não tem tanta flexibilidade assim, pode ajudar a você aproveitar o lugar. Porque a pior coisa que tem, e aí eu acho que esse pode ser o maior desafio para as manas que viajam, é estar num lugar incrível e estar num passeio pensando no que devia estar fazendo, ou estar fazendo o que devia estar fazendo e pensando no passeio. Então, quando a gente frustração visualiza... faz mal, né? Venhamos e convenhamos. A frustração, esses sentimentos assim, não fazem bem pra gente. Atrapalham, inclusive, a nossa produtividade, né? Perfeito. Então, essa visualização da sua semana, seja no Google Calendar ou na própria agenda de papel, muito mais como um mapa do que um cronograma com hora para fazer tudo. Eu acho que a gente navegar é muito mais leve do que a gente definir cada passo. Então, quanto mais... Uma quebra de paradigma isso, né, mano? Exatamente. Outra visão. Nossa, aí eu nem vou abrir essa aba aqui não, senão vamos longe de novo. Mas, então, os objetivos, né? Separar o planejamento da empresa com o seu planejamento pessoal. Define bem os objetivos para você não ficar presa nas microtarefas, porque... E aí tem uma coisa até que ponto você pode se abrir para serendipidade, até que ponto que você tem que ser um pouco mais controladora. E, por fim,
algum ritual ou símbolo também para te dar essa virada de chave? Como hoje tudo está no computador, né? Tipo assim, o mesmo. Você está vendo o Google Maps para chegar na cachoeira e também é o mesmo objeto que você vai abrir a reunião de trabalho. Então, alguns símbolos externos podem ajudar. Eu gosto muito disso aqui. Para todo lugar que eu vou, eu levo isso aqui. E, tipo assim, eu sempre peço, quando eu vou para casa de amigo e tal, você tem uma canequinha? Porque quando eu coloco isso do lado do meu computador, eu sei que eu tô no trabalho. Ativou tudo. E a gente é muito assim, né, como ser humano. Cada dia que passa eu tenho percebido mais coisinhas programáveis na gente. A gente é muito assim, essa coisa do gasto de energia, dos nossos hábitos. Ai, tem tanta coisa! Nossa, gente, esse episódio poderia. Mas assim, eu achei muito legal essa sacada, porque já dá um. Realmente, a gente é muito do costume de ativar mesmo aquela coisa que não é que eu tenho alguma coisa errada comigo porque eu sou procrastinadora, ai, tem alguma coisa errada, não, calma. Volta e pega essas ferramentas que vai fazer você ter dias melhores, né? E aí é muito legal porque das notícias boas, né? Então tem mais mulheres falando sobre produtividade feminina, mais mulheres falando sobre produtividade feminista, né? Enfim, e aí vão pegar todos esses lugares, assim. Então, tem uma galera produzindo um conteúdo bom. Eu prometo que eu vou começar a fazer isso também, porque eu faço pouco isso, mas... Começou agora já. É bom, é um bom start. Mas é realmente algo que eu acho que quando a gente é muito nerd, estuda muito um tema, a gente acha que é óbvio para o outro, ou que todo mundo sabe disso, e realmente esse é um tema que eu descobri que precisa ser mais espalhado por aí. Então, só até para fechar também sobre esse tema, até para como é que você pode estudar sobre isso. Leia métodos, sabe? Por exemplo, tem o GTD, que é um livro ótimo, tem o Bullet Journal, que é muito legal também, mas leiam e saibam se conectar mais com os princípios. Por isso que na consultoria, o meu grande objetivo é fazer essa mulher pensar sobre o desejo dela e a gestão do tempo, da energia e das escolhas dela, mais do que ensinar um método que vai ser perfeito. Até porque eu mesma, cada momento eu tenho um método, eu uso um método diferente para mim mesma. Eu estou me atualizando o tempo todo. Isso, é bom para eu testar comigo e é bom para eu trazer repertório também para as minhas clientes. Então não se prendam também, talvez. Olha que interessante, eu tenho um cliente. Eu brinco que eu tenho cota para homens héteros bem relacionados com a sua energia feminina. Então, E aí eu tenho um cliente que ele tá saindo, né, de um lugar nômade. Eu já atendi ele em vários momentos da vida dele. E para cada momento, um método se fez necessário. Então, olha, que importante isso. Exatamente, porque senão você vai ficar batendo cabeça, por exemplo. E aí, para as manas que viajam, talvez cada país precise de um método, né? Você tá num lugar com muita praia, vai ter um método que vai funcionar melhor para você. Tem um outro que é de neve, sei lá, vai ser um outro formato. Então, também, eu falo muito sobre isso, sobre a gente, de tempos em tempos, se ajustar. Então, como é que está o ambiente externo? E eu vou ficar nesse lugar durante um mês, o que ele me dá? Não tem internet na minha casa, então eu vou ter que criar uma rotina de sair de casa para trabalhar. E aí, tudo isso pode ajudar também a vocês serem mais carinhosas com vocês mesmas. Mas pensem nisso, assim, conecta com o princípio da autogestão e vai criando, né, ajustando métodos, assim. Então, ler um pouquinho de cada coisa e ver o que se transforma. Porque essa ideia de um método que salvou milhares de vidas e é o perfeito para todo mundo é mentira. Ah, sim. Pra tudo, inclusive. Gente, amiga, vou te segurar, tá? E, ó, pela primeira vez a gente vai emendar essa gravação numa live que vai acontecer no Instagram da minha agência, da Muna Marketing. Então, se você tá assistindo esse episódio depois e quiser ir lá pro Instagram do Muna Marketing, ver a gravação, a gente vai continuar esse papo lá. Porque aqui a gente precisa fechar. E eu quero tomar a liberdade de fazer uma amarração, porque enquanto eu te ouvia dando essas dicas finais, fazendo a amarração de tudo que a gente falou, você falou dessa habilidade do fazer pensar que está sendo tão falada agora em 2024, com esse boom de inteligência artificial, inclusive. Como que essa competência, essa habilidade tem sido tão importante para nós? A gente saber pensar, a gente saber refletir, fazer perguntas, saber pensar mesmo, fazer pensar, se fazer pensar. Então, eu acho que, tomando a liberdade aqui para concluir a autogestão para mim, tudo que eu aprendi com você hoje, amiga, ficou muito forte para mim essa coisa do autogestão, tem muito a ver com fazer pensar.
se observar, se revisar, entender o que é melhor para o seu ciclo, para o seu momento e tal. E aí, eu quero que você deixe seus contatos para quem quiser também continuar. Eu já dei a dica aí da Muna Marketing que a gente vai fazer a live, mas deixa também seus arrobas ou algum site, alguma coisa. Boa. Bom, meu arroba é laís.lcm e lá eu tenho... Tô voltando a produzir conteúdo por lá, prometo que estarei mais próxima disso. Eu realmente gosto muito de conversa, né? Para mim, papos são sempre muito bons. De vez em quando eu dou aulas em alguns lugares aí, porque também acaba que eu gosto muito de fazer. Faço parte da comunidade Sintetizo também, então a gente pode se encontrar por lá. E o site eu não vou lembrar exatamente todas as letrinhas lá, mas tá no Eu link deixo da na bio. descrição também. Boa. E aí, o meu trabalho também está muito ligado à conversa, então, caso você se interesse pela consultoria, esteja precisando de alguém para te ajudar, a gente marca um cafezinho e do cafezinho a gente segue. Então, é mais ou menos um pouco o resumo bolos aí de como a gente pode se conectar nesse momento. Mulher, que riqueza de conteúdo, meu Deus! Eu não queria parar! Vamos continuar lá nosso papo. Vamos. Por aqui ficou assim perfeito. Tenho certeza que as manas vão amar te ouvir. Queria te agradecer mesmo assim pela participação, pelo seu tempo, né? Dedicação aí de parar um pouquinho do dia e vir aqui compartilhar com a gente. Muito obrigada. Um beijo maravilhosa. Obrigada a você, amor. Beijos.